Vamos então resolver o exercício 28, os itens A e B. Apesar de pedir só o item B, a gente tem que usar o item A. Bom, para a gente resolver esse exercício, a gente tem que saber modelar a lei de resfriamento de Newton. Se a gente voltar no livro, a gente vê que se T maiúsculo for a temperatura e T minúsculo for o tempo, então a taxa de variação da temperatura em relação ao tempo é um K vezes T da temperatura menos a temperatura ambiente, que é geral chamado de TM, um TA. Bom, aí a gente lê que a temperatura inicial da xícara é 95 graus centígrados em uma sala com temperatura de 20 graus. Então, esse aqui é o temperatura ambiente e esse aqui é a temperatura inicial da xícara. Bom, então eu posso trocar esse TM, que é fixo, por 20. Com isso a gente fica aqui, a taxa de variação da temperatura em relação ao tempo é um K vezes T menos 20. Bom, o que ele forneceu mais? Que o café esfria. Tomar cuidado com isso aqui, se esfria, então a taxa está diminuindo, então essa taxa é negativa de 1 grau centígrado por minuto quando a temperatura for de 70 graus. Então eu tenho que dt é igual a menos 1 quando a temperatura for igual a 70. Então eu posso substituir aqui por 70 e esse cara por menos 1. Então eu vou ficar com menos 1 igual a K 70 menos 20. Então K é 1 sobre 50 negativo. Aí eu posso agora voltar ali e vou obter que a taxa de variação da temperatura em relação ao tempo para esse problema é menos 1 sobre 50. T menos 20. Resolvemos o item A, que era encontrar uma equação que modelasse o problema. Como fica a equação diferencial nesse caso? Fica desse jeito. Bom, desenhe um campo de direções e use-o para esboçar a curva solução do problema de valor inicial, que nesse caso nosso aqui seria resolver a equação diferencial. O problema de valor inicial seria t de 0 igual a 95. E aí ele pergunta qual é o valor limite da temperatura. Eu não preciso resolver a IDO para responder isso, né? Espera-se que o quê? Que ao colocar uma xícara numa sala, supondo que a temperatura da sala não varie, né? Mantenha-se constante, então a tendência é que a xícara, depois de um certo instante, alcance a temperatura da sala. Então a temperatura limite é de 20 graus centígrados. Vamos ver agora então num site que a gente consiga plotar isso aqui, né? Eu forneço a equação diferencial e ele me fornece o campo de direções e algumas soluções, família de soluções. Então, esse site aqui plota para a gente o campo de direções de uma equação diferencial. Tem algumas limitações, claro, então eu tenho que saber com que variáveis eu estou trabalhando, senão eu posso ter problema. Então eu vou supor o seguinte, o y é a minha função temperatura e t é o tempo. E aí então eu coloco aqui as entradas, na entrada da equação diferencial, o menos 1 sobre 50, vezes, aí seria T menos 20, só que T é a temperatura, e a temperatura para a gente aqui é Y, então Y menos 20. Tá aqui, o T em geral não faz sentido esse T ser negativo, vou botar de 0 até, sei lá, não sei se está em segundos ou não, mas podemos botar de 0 até 100. A temperatura também não faz sentido ser negativa, né? Temperatura de 0 até um valor aí que a gente também... ela começa com 95, né? Que era a temperatura da xícara. A gente pode botar 95, que é a temperatura inicial, que está lá em cima. E aí eu poderia aumentar a quantidade de segmentos aqui do meu problema para eu ter uma noção. Então o que acontece aqui? Dá para ver que a temperatura começa em 95, aí quando o tempo vai aumentando, essa temperatura vai diminuindo, né? Observe que se eu mudar o valor inicial, se eu tirar o 95 aqui da temperatura inicial, a minha família de soluções muda, né? E aí quando eu clicar, se eu clicar o bom disso aqui é que se eu clicar nessa telinha aqui, nesse retângulo, ele me dá a família de soluções. Ó. A temperatura limite dá para ver que é 20, né?
Então a temperatura vai diminuindo e a tendência é ir para 20. Vamos ver se eu, ó, quando eu clico, ó, não importa onde eu clique aqui, dá para ver que a temperatura está indo para 20, que é esse cara aqui. Então, eu obtenho um campo de direções, me dá uma noção da solução para esse problema. Né? Como é que a temperatura está se comportando. Então, a temperatura vai decaindo para 20 graus centígrados. Depois de um certo instante, claro, né? Eu não preciso esperar muito. A temperatura chega tão próximo de 20 aqui que a gente poderia dizer, a temperatura vai para 20 graus centígrados quando o T for para infinito, mas não necessariamente. A variação se torna tão pequena que eu posso considerar que, sei lá, depois de 1 hora a temperatura da xícara já é igual à temperatura da sala. Tá? Então o único problema aqui é tomar cuidado quando eu for digitar e identificar quem são as variáveis. T é o tempo e eu chamei o y da minha função. Então, no lugar da temperatura da variável T maiúscula, eu botei y.